você apareceu. Bem-vindos ao canal EBD Kids. Sentiram falta de mim? Eu senti muita, Lulu, principalmente para ajudar a contar as historinhas. Sabe por que eu estava sumida, tia Li? Por quê, Lulu? Eu estava muito mal e com uma tosse que só Jesus. Ah, mas eu acredito que Jesus já curou essa tosse, porque hoje você está de volta e está de volta no novo trimestre, né, Lulu? Foram 3 lições que a Lulu esteve ausente, mas glória a Deus que ela já está presente. E nós estamos iniciando o 4º trimestre. E qual é o tema, Lulu, do 4º trimestre? O tema é: a história da queda é a salvação. A história da queda é a salvação. Nossa, Lulu, que lindo! Inclusive, essa capa tá linda, a revista tá maravilhosa. E eu creio que as lições também são excelentes, principalmente que a nossa primeira lição vai estar falando sobre o quê, Lulu? Vai estar falando sobre... Deixa eu ver aqui. Tcharadadã. Deus criou o mundo perfeito. Gênesis 1. Nossa, que lindo! Vai estar contando a história da criação do mundo e como Deus sempre fez as coisas perfeitas, né, Lulu? Isso é maravilhoso, a gente saber que a gente tem um Deus poderoso, onisciente, onipotente, um Deus que tem poder no céu, na terra e que faz tudo perfeito, não é maravilhoso? Sim. Ah, Lulu, e sabe que eu gosto de dar dicas, né? A Lulu já disse aqui. Então, eu sugiro que o professor, ele imprima, sabe, Lulu, esse sumário, olha, tá lindo, não tá? E você sabe o que significa cada um desses monumentos aqui, Lulu? O quê? Significa que nós estamos com um projeto, olha aqui, crianças, missionário. Inclusive, o tema é esse, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E cada lição, ela tem um país representado. Sabe qual é o país da primeira lição? Qual, tia Li? Índia. E o monumento da Índia está aqui, como o da segunda lição está aqui. O da terceira eu já sei que é da... É do Paris. Nossa, de Paris. Muito bem. Então, eu tenho uma dica para o professor. Imprimir esse sumário, fazer um mural na classe e deixar que todo o domingo uma criança colhe um selinho, né, Luana? Colhe um selinho aqui correspondente ao da lição. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente vai estar trabalhando um projeto missionário, falando de cada país, com um monumento aqui importante, com certeza a autora colocou esse monumento, que é uma das coisas mais importantes do país. Eu sugiro ao professor que ele possa trabalhar um projeto missionário. Sabe qual que é a minha ideia, Luana? Uau. Que o professor leve para a sua classe um cestinho com todos os países representados aqui, que vão dar 13 países, né? Porque são 13 lições. E que o professor também escreva o nome dos seus alunos, coloque num potinho e chacoalhe, tire um nome e chacoalhe também um potinho com o nome dos países. Então, aquele aluno que sair com o país representado pela lição número 1 vai estar falando sobre a Índia. E qual que é a sugestão da tia Li? Que o professor escolha aquele aluno e com a ajuda dos pais, porque às vezes os alunos vão ter dificuldade de fazer uma pesquisa sobre aquele país. Eu sugiro que o professor dê essa atividade para o aluno, inclusive no dia que o aluno chegar na classe, ele pode até ir caracterizado com o país que ele foi, né? Vestir como um habitante da Índia e assim sucessivamente. Mas é interessante que o professor faça 3 perguntas, sabe, Luana? Para que o aluno pesquise. Sabe qual é essa pergunta? O professor vai falar qual é a importância, sabe, Luana, do monumento representado aqui na lição. Aqui está o país. Inclusive, eu vou estar gravando algumas curiosidades sobre esse país. Na quinta-feira eu vou postar esse vídeo, né, Luana? Que a quinta-feira geralmente a gente posta dinâmica, não é? Eu vou postar a dinâmica, mas no vídeo da dinâmica eu vou estar falando um pouquinho sobre a Índia, sobre curiosidades, sobre a importância desse monumento aqui
e como que é o evangelho nesse país. No caso aqui, que é a primeira lição, o país é a Índia. Então eu vou estar fazendo, sabe, Luana? Uma pesquisa falando, mas eu sugiro ao professor que dê essa tarefa para o aluno. Ah, mas a minha classe é enorme, divida em grupos de 13 que vai ler a cada uma lição, e ali você vai dar essa tarefa para o aluno, trazer de casa curiosidades sobre o país que está proposto para aquele grupo ou para aquele aluno, como está o evangelho naquele país e qual a importância desse monumento que a lição nos trouxe. Vai ficar muito legal, não vai? Pois é, Luana. E agora, Luana, o que a gente vai fazer, Lulu? Nós vamos, antes da nossa história, nós vamos orar, né, Tilly? Tudo que a gente começa tem que ser com oração, né, Lulu? Sim. Nós vamos orar, já pedindo a Deus que abençoe cada professor, que abençoe esse novo trimestre, seja uma bênção na vida dos alunos, na vida do professor também, que estará ministrando as lições, cada um tem a sua dinâmica, sabe como vai planejar a sua aula. Então, a dica é que cada professor chegue mais cedo, leve seus materiais, e aproveite o máximo essa aula que está maravilhosa e que vai falar de coisas maravilhosas sobre a criação, sobre a queda, sobre a salvação, que é uma das coisas mais importantes para nós, seres humanos. É a promessa de vida eterna que Deus nos prometeu. Não é mesmo, Lulu? Sim. Então nós vamos orar agora, né, Lulu? A Lulu vai orar conosco e depois nós vamos entrar diretamente na nossa lição. Oremos, Lulu. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Por mais uma aula. Por mais uma aula. Desse novo trimestre. Do quarto trimestre. Que o Senhor possa. Que o Senhor possa. Abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo nossos vídeos. De cada pessoa que está nos assistindo nossos vídeos. E que o Senhor esteja presente nesta aula. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então agora, Luana, nós vamos para o nosso momento de... Nós vamos para o objetivo da lição. Agora nós vamos para o título da lição. E qual é o título da lição, Lulu? O título é Deus criou o mundo perfeito. Gênesis 1. Que o professor tenha de posse a Bíblia, né, Luana? Para estar lendo para os alunos, mencionando sobre Gênesis 1. Ele é um capítulo que tem 30 versículos, então nós não vamos ler aqui para não ficar muito extenso, né, Lulu? Sim. Mas que o professor faça essa leitura com os alunos, porque vai estar falando sobre a criação do mundo. Então é muito importante a gente ter de posse a Bíblia Sagrada, além da lição, para mostrar para os alunos que todo o versículo, que todo o texto que nós lemos, na revista nós estamos tirando baseado na nossa Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé. Lulu, conta para nós qual que é o objetivo da lição de hoje. Eu creio que todos estão a fim de saber qual é esse objetivo. Tá bom, Tia Li. O objetivo da lição de hoje, Tia Li, explique aos alunos que Deus criou o mundo perfeito e o ser humano para viver em plena harmonia com ele. Que coisa linda, Luana, tá vendo? É para explicar para os alunos que Deus criou um mundo perfeito e criou também o ser humano para viver em plena harmonia com ele. Isso é muito maravilhoso. Sabe o que significa isso? Que a intenção de Deus, desde o princípio, é ter um bom relacionamento com o ser humano. E você sabe, Luana, que depois que o pecado entrou na humanidade, o ser humano tem dificuldade de relacionar-se. Sabe, Lulu, é muita falta de compreensão, é falta de comunicação. Por quê? Porque após a queda, criou-se essa confusão na mente humana. Então, é muito importante, cada um que está nos assistindo, os alunos que vão assistir essa aula, entender que Deus, tudo que Ele faz é perfeito. E que Ele criou o mundo perfeito e o ser humano para viver
em plena harmonia com Ele. Lulu, mas qual que é o ponto central da lição? Qual que é o ponto central, tia Li? Sim. É assim, Deus criou um mundo perfeito. Então, é para gente frisar para os alunos que Deus criou o mundo perfeito. Então, se hoje a gente vê muita bagunça, sabe, Lulu? Significa que é o ser humano que tem feito essa bagunça aí, porque o que Deus faz é perfeito, viu? Então, o professor frise isso para o aluno na classe, que Deus fez um mundo perfeito. A criação de Deus é perfeita. Tudo o que Deus faz é perfeito. Lulu, agora vamos para o nosso Memória em Ação. Tia Li, o nosso Memória em Ação está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, parte A. E o que diz lá, Lulu? Diz assim: desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente. Que legal, Lulu. Aqui, olha, conferindo com a versão original na Bíblia, está escrito assim, Lulu: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que isso quer dizer, Lulu? Que a natureza tem um testemunho demasiadamente definido que comprova a existência de Deus. Então, tudo o que a gente coloca as mãos, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, o ar que nós respiramos, comprova a existência de Deus. Se não fosse Deus, como nós conseguiríamos ter o nosso fôlego de vida, respirar, levantar pela manhã, né, Lulu? Então, Deus é maravilhoso e tudo que Ele faz é perfeito. Lulu, agora a gente vai cantar o nosso Memória em Ação. Por quê? Porque no trimestre passado, a gente tinha o hábito de cantar o Memória em Ação para que as crianças fiquem melhor. Mas o professor, ele pode levar para a classe o Memória em Ação em forma de quebra-cabeça, né? Pode escrever o Memória em Ação, cortar, pedir aos alunos que montem esse quebra-cabeça, porque aí eles vão conseguir montar o Memória em Ação. Ou então pode levar plaquinhas, as frases divididas, e pedir para que os alunos cite o versículo e vai pegando essas plaquinhas, cada um montando, e no final todos ficam em pé com a plaquinha em ordem para que o versículo seja completamente exposto ali para as crianças verem. E tem a forma que nós usávamos, né, Lulu? De cantar. Então agora nós vamos cantar o nosso Memória em Ação para depois a Lulu entrar na história. Então vamos cantar o Memória em Ação, Lulu? Vamos! Olhando para os telespectadores, para eles verem que nós somos craque. 1, 2, 3. Vamos! Desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e sua natureza divina têm sido vistas claramente. Têm sido vistas claramente. Romanos capítulo 1, versículo 20 a parte A. Ei, vocês aí de casa, vocês já pensaram como que seria o mundo se não existissem as cores, as frutas, os animais, os pássaros, o céu azul, o mar, o sol, a lua e as estrelas, Lulu, que enfeitam o lindo céu na imensa escuridão? Pois é, tia Li, mas houve um tempo que essas coisas não existiam. Lulu? Mesmo só havia uma profunda escuridão. Só que aí Deus criou céu e terra.
a terra era vazia sem nenhuma pessoa. Não existia nenhum ser vivente na Terra. Não, E o que existia então nessa época, Lulu? a terra estava coberta por um mar profundo, tia Li. Lulu. E a escuridão cobria o mar. Nossa, que medo. Tia Li, sabe você falando medo assim? Não estou mudando de assunto, mas você falando do medo, sabe do que eu lembrei? De que, Lulu? Do Divertidamente 2 tem uma pessoa lá chamada Medo. Tá bom, mas vamos voltar à história. Nada de ficar distraído. Então vamos lá, Lulu. E o Espírito de Deus movia sobre as águas. Nossa, Lulu, você sabe que isso causa um pouquinho de medo mesmo? Você não sente medo não, Lulu? Nossa, eu sinto, tia Li. Imagina o mundo, uma escuridão, o mar e aquela escuridão cobrindo o mar. Dá um pouquinho de medo sim, mas e aí, Lulu? Ah, tia Li, mas nesse meio aí, ó, desse negócio de escuridão, sabe o que Deus fez? O que Deus fez? Ele falou assim, ó, que haja luz. Apareceu a luz. Que maravilha! Então foi a primeira criação de Deus, né? Sim, a luz foi a primeira. Nossa, que legal! Então a luz começou a existir, que maravilha! Agora eu já fiquei feliz, sabe, Lulu? Porque eu pensei que tudo ia ficar escuro pro resto da vida. Tia Li, sabe o que ia acontecer se tudo ficasse escuro? Nós não ia ter luz aqui, viu? Ah, verdade. Mas você sabe, Lulu, que Deus, quando criou, eu li lá em Gênesis, capítulo 1, que Deus, quando criou a luz, ele viu que era bom. Então, sabe o que ele fez? O quê? Separou a luz da escuridão. Sim, tia Li, verdade. Eu também li, ele separou a luz da escuridão. A luz foi para um lado, a escuridão do outro. É por isso que existe dia e Noite. noite. Que Deus perfeito. Sabe qual? Me fala. Tenta acertar. Qual é a estrela que faz a luz do dia acontecer? E ela não é um planeta, acredita, gente? Eu estudei na aula de ciências lá com a professora. Sério, Lulu? Então conta pra gente. Nós Sabe queremos qual que é? saber. O Sol. Que lindo. O Sol é a estrela maior que tem. E ele literalmente não é um planeta, mas sim uma estrela. E sabe por que a gente não consegue ver as estrelas durante o dia, mas elas ainda ficam brilhando? Por que, Lulu? Porque a luz do Sol é mais forte do que a luz da estrela normal. Nossa, parabéns! Amei essa aula de ciências. E você sabe, querido aluno, professor, que foi isso que Deus fez, Lulu? Lá tá falando que aí quando Deus viu que a luz era boa, ele separou o sol e a escuridão. E o sol ele chamou dia. E a escuridão ele chamou de noite. E aí é por isso que quando o sol começa a brilhar, chega amanhã, que é o dia. Gente, e quando o sol deixa de brilhar, porque aí é a luz da noite, né? Que tem uma outra luz que brilha à noite, além das estrelas, tem a lua. Pois é, e ela começa a brilhar à noite, e aí nós estamos na noite. Então, o primeiro dia Deus criou sol e lua. Ah, que coisa linda! É maravilhoso, não é, gente? A criação de Deus, Deus é perfeito. Ô, Lulu, então, quando Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz da escuridão. E você sabia que na luz Deus colocou o nome de dia. E na escuridão ele colocou o nome de noite. É por isso que existe noite e dia. E esse foi o primeiro dia da criação. Que maravilha, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Eu já aqui, Luana, imaginando que a gente ficaria o resto da vida na noite. Aí Deus fez o dia. E também, Tili, sabe o que a Terra faz?
O quê? Ela tem um negócio de translação. Movimento. Ah, não, Lulu. Um Não vem não, movimento Lulu. de translação e de rotação. Não, você vê, isso tudo é criação de Deus, viu, gente? Que E faz sabe tudo por quê, perfeito. tia Li? Por quê, Lulu? De um lado, ela é escura e o outro claro. Por quê? Porque de um lado tá batendo o sol e o outro não. Ah, vem ela dar aula de ciência. Só que nós agora vamos voltar para a lição, viu, Lulu? Sim. Não vem confundir minha mente, não, Lulu. É por causa que eu amo essa tal de aula de ciência. Todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus. E ao som da sua voz tudo veio existir. Todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus. É, Lulu. E eu li lá em Gênesis que ao som da voz de Deus as coisas vinham a existir. É por isso que no início ele falou, haja luz e houve luz. Aí também ele falou assim, ó, haja girafa, haja elefante, haja tudo. Será, Lulu? Sim, como é que existiu o elefante, a girafa, o passarinho, o céu azul? Bom, eu não li isso lá em Gênesis, não, mas eu também acredito que foi ao som da voz de Deus que as coisas passaram a existir, na Haja verdade. sol, haja lua. Fala, no segundo dia, o nosso Criador dividiu as águas em duas partes. Lulu, e aí? Depois, o que mais que Deus fez no segundo dia? Porque no primeiro ele já criou noite e dia. E no segundo dia, Lulu? Ele criou água. Não. Ô, Luana, No segundo, o nosso Criador dividiu as águas. dividiu em quantas partes, Lulu? Deixa eu me lembrar. Vamos ver. A Bíblia fala que ele dividiu em duas partes. E a parte de cima chamou de céu. Por isso que a gente olha, quando a gente acorda de manhã, aquele lindo céu azul. Que maravilha. É maravilhoso, não é? A criação de Deus é perfeita. Ah, Lulu, sabe por que Deus mandou que a água se juntasse num só lugar? A fim de que aparecesse terra seca. Porque como que a gente ia sobreviver em meio às águas? Você já deve ter estudado em ciências, né? Que existe animais aquáticos, animais terrestres. Ah, tia Li, eu também estudei isso, eba! E nós, como seres humanos, não conseguimos, como os peixes, sobreviver muito tempo debaixo d'água, não é verdade? Tia Li, deixa eu falar. Pode falar. Tia Li, olha aqui, ó. Tem um peixe que a senhora acabou de falar, né? Sim. Sabe o que acontece com o peixe? O quê? Quando ele fica engasgado? O quê? Ele morre pela boca. Pois é, porque ele come as coisas que não eram para comer. Mas então, veja bem que como Deus pensou tão maravilhosamente no ser humano. Sabe por quê? Porque como ele criou tudo isso, ele sabia que na sua criação, alguns viveriam em terra seca e outros debaixo d'água. Então, como ele faz tudo perfeito, ele dividiu água, ajuntando ela só num lugar, e aí apareceu a terra seca. Isso no terceiro dia. Agora, aí no quarto dia, Lulu, o que será que aconteceu? Eu lembrei de uma coisa. Fala. Tia Li, meu pai tinha um criatório de peixe. Sim. Só que ele teve que matar. Por quê? Tia Li, eu fiquei com dó, porque ele teve que matar que tinha um tal de peixe assassino. Que isso? O peixe estava comendo todos os peixes. Nós ia ficar sem peixe pra comer. Tia Li, só pensando em comida. Lulu, sabe o que aconteceu também antes de chegar ao quarto dia? Foi. Deus pôs na parte seca o nome de terra, como eu já disse, e nas águas que haviam se juntado, ele pôs o nome de mares. Que coisa linda, né? Deus é perfeito. E em seguida ele diz que a terra produza todo tipo de vegetais. O que são vegetais? São as plantas. As frutas. Não. As plantas que vão dar os seus frutos. Sim. O que mais que Deus fez, Lulu? Ah, Lulu, e o que aconteceu no dia seguinte? Aconteceu. Aconteceu que Deus deu a ordem que a terra produzisse todo tipo de vegetais. Isto é,
plantas que deem semente e plantas que deem frutos. E Deus viu que tudo isso era bom. Tudo que ele havia criado era bom. Lulu. E no quarto dia, Deus disse que haja luzes no céu. Sabe para quê? Pra quê? Para separar o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. E essas luzes brilharão para iluminar a noite. Ou seja, Deus se preocupou com o dia, criou aquela estrela enorme que é o sol, mas também se preocupou com luzes que brilhassem para iluminar a noite, porque seria muito difícil viver em meio à escuridão. Então as luzes, a lua, as estrelas são os luminares da noite. No quinto dia agora, eu tô lembrando que você falou assim, que Deus disse assim, haja animais, haja não sei o quê, haja passarinhos. Lulu, e no quinto dia, Deus disse que as águas fossem cheias de todo tipo de seres. Aí, Lulu, no quinto dia, depois que ele deu essa ordem, que todo tipo de espécie de animais aquáticos enchesse os mares e que todo tipo de aves que voam no ar povoasse o ar, Deus deu ordem para que eles se multiplicassem. Aí veio o sexto dia. O sexto dia, Deus fez o mesmo com os animais terrestres. Pelo poder da sua voz, pelo som da sua voz, diz que os animais viessem à existência. Então criou todos os animais terrestres, domésticos, selvagens, rastejantes, cada um segundo a sua espécie. Foi aí que Deus falou, agora vamos fazer os seres humanos. Eles serão parecidos, serão imagem e semelhança de Deus e terão poder sobre os animais. Olha para você ver como que Deus é maravilhoso. Criou todas as coisas e depois viu a necessidade de criar alguém que pudesse zelar dessas coisas que Deus criou. Foi aí, Lulu, que Deus criou os seres humanos. Deus criou homem e mulher e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e domine sobre ela. Olha que poder maravilhoso, que poderio é esse que Deus nos deu. Porque Deus é poderoso, criou o homem à imagem e semelhança dele e deu autoridade para ele dominar os animais. Ou seja, às vezes a gente tem medo de uma barata. Só que você sabia que Deus nos deu o poder para dominar até sobre essa barata que a gente tem medo dela, Lulu? Sério? Sério, sabe por quê? Porque quando você vê uma lagartixa, uma aranha, você sai correndo, gritando. Só que você tem poder para dominar sobre essa aranha. Porque você é maior do que esses pequenos insetos que às vezes vêm e nos assombram. E Deus está falando aqui no livro de Gênesis que ele deu poder para os homens. Então, nós precisamos, Lulu, exercer esse poder que Deus nos deu. Aí, Lulu, foi assim que Deus criou o ser humano e ele passou a ter um bom relacionamento, um perfeito relacionamento com Deus e com todas as coisas e criaturas que Deus criou. E aí, Lulu, sabe o que Deus fez no sétimo dia? O quê? Descansou, mostrando que nós precisamos também trabalhar, mas precisamos também tirar um dia de descanso para nós. E aí, Lulu, ele descansou e ele mostrou também que tudo que ele criou era perfeito e que ele queria ter um relacionamento de amizade com o homem que ele criou. Sabe qual era o nome do homem que ele criou, do homem e da mulher que ele criou? Tilly, essa pergunta eu sei responder. Era Adão e Eva. Exatamente, diz a Bíblia que todo dia Deus ia ter com Adão e Eva no jardim. Ele ia ali para conversar, para ter um relacionamento, um diálogo de amizade com esse casal, sabia? Lulu, o nosso Criador fez tudo pensando em nos dar uma vida plena, sem dores ou tristeza. Como explica, Lulu, o versículo que nós memorizamos hoje? Ele mostra o poder do Senhor em cada detalhe da sua criação. Então, Lulu, essa foi a lição de hoje, falando sobre a criação, sobre a importância de descansarmos também
E sobre o mais importante aqui que eu aprendi é que Deus sempre quis ter um relacionamento de amizade com o ser humano. Então, Lulu, que lição maravilhosa nós aprendemos hoje, falando sobre a criação, sobre tudo que Deus criou, sobre como tudo veio à existência. Agora, Lulu, nós vamos orar para que Deus abençoe o professor que irá ministrar essa aula, como também o aluno que irá assistir essa aula, e que nós possamos guardar no nosso coração esta palavra maravilhosa de que Deus pensou em nós nos mínimos detalhes. E o maior desejo de Deus é ter um relacionamento íntimo e sincero com o ser humano. Amém, Lulu? Então vamos orar agora, Lulu? Vamos. Então ore para nós terminar nossa aula. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigado muito obrigado por mais uma aula por mais uma aula que o Senhor que o Senhor tem nos dado. tem nos dado. Nós estamos Nós estamos te agradecendo por tudo, que o Senhor também possa abençoar que o Senhor também possa abençoar a vida a vida de cada de cada ser humano. ser humano. Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe a cada um que assiste essa aula. a cada um que assiste essa aula, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe por ter nos acompanhado. Você que está chegando agora, nosso muito obrigado por estar se inscrevendo no canal. Se inscreva e compartilhe a aula. Comente também, deixe a sua opinião. Críticas são válidas quando são construtivas e nós aceitamos. Nós queremos que você continue conosco durante esse trimestre. Estamos na primeira lição e eu sei que Deus tem algo a falar grandemente no coração de cada pessoa que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Eu quero deixar um abraço forte para você que está aí do outro lado. Um beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima. Lição, querendo Deus. Então, Amém. tchau.